por favor. É... Só aqui só abrir as perguntas. Bom, então vamos começar a live de hoje. É com satisfação que damos início à nossa live IQF, conectando qualidade, segurança e cooperação nas ferrovias brasileiras. É uma live promovida aqui pelo Clube de Engenharia do Brasil, em parceria com o Instituto da Qualidade Ferroviária, o nosso IQF. Estão participando aqui conosco o presidente do IQF, Sérgio Ferreira, presidente da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária, ABFER, o nosso Vicente Abate, o Máximo Javina, que é do CIMEF, vice-presidente do Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários, o Antônio Aulicínio, que está representando a ABEND, Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos e Inspeção, professor Roberto, do NDF, Núcleo de Desenvolvimento Ferroviário de Minas Gerais, e ainda não entrou, mas estamos na expectativa aí do Jean Pejo, que é o secretário-geral da ALAF, Associação Latino-Americana de Ferrovias. Né? Todas essas entidades foram entidades que fundaram o IQF, né? O que reforça o espírito de cooperação aí que move esse nosso encontro de hoje. Né? Vamos debater como a sociedade civil, a indústria e a pesquisa e a integração regional podem juntas construir um novo padrão de qualidade, segurança e confiança para o setor ferroviário brasileiro. Vamos então dividir aqui em algumas rodadas de perguntas, né? Eu fiz algumas aqui. No final, nós vamos ler também perguntas que porventura possam ser feitas aí por quem está assistindo no nosso chat, tá? Vou pedir que ao longo aí da live, quem tiver alguma dúvida, que coloque aí no chat as dúvidas que a gente vai respondê-las todas aí no final, né? Bom, começando aí com o Sérgio, né, que é o presidente do IQF. Sérgio, o IQF nasceu da união de várias entidades fundadoras para criar um espaço de convergência técnica e institucional, né? Como que o Instituto pretende transformar essa cooperação em um padrão nacional de qualidade e confiança? E, em outras palavras, quais mecanismos o IQF pretende adotar para que as normas e boas práticas sejam efetivamente incorporadas por toda a cadeia ferroviária? Bom, antes de mais nada, obrigado pela oportunidade aí de a gente estar mostrando o IQF e a oportunidade também de colocar a ideia do IQF por que que o IQF nasceu e por que que a gente está contando com com esse instituto, né, para fomentar aí a qualidade no setor. Bom, primeiro, é importante dizer, né, que é muito importante a participação de todos os entes aí do setor ferroviário, né, metroferroviário, dentro do IQF, para a gente ter capilaridade dentro do setor, né? Nós temos aí dois representantes da indústrias, nós temos aí também agora o Antônio, né, da Bend, digamos assim, representa, né, o setor do ensaio não destrutivo, o professor Roberto, que trabalha aí no Núcleo de Desenvolvimento Ferroviário, e que representa a academia também, né, dentro do IQF. Eu acho importante a gente ter também representantes, a gente luta aí para ter o representante do setor das operadoras, tanto das operadoras de carga como de passageiros, né? É importante ter o primeiro, né, para a gente fomentar o Instituto, né? É importante a participação de todos os entes, é essa a nossa luta principal, né? Depois, a gente sabe que existe a BNT que desenvolve as normas que daria, digamos assim, a representatividade do setor, da qualidade dentro do setor, né, propiciando que a gente tenha uma uniformidade dos procedimentos que as normas preconizam, né? Então, ter os representantes do setor e ter
as normas, né, que num primeiro momento elas representam aí a, 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 os procedimentos necessários a gente garantir essa qualidade mínima, né, essa régua mínima dentro do setor. Então, o que a gente precisa, né, para que a gente consiga difundir essas, essas normas para garantir a qualidade, é a representatividade dentro do setor. Isso que a gente busca, né? Isso que é muito importante, né? Desde o início, o que a gente busca é isso, né? E é bom que se diga também que o IQF, o Instituto da Qualidade Metroferroviária, né? O que ele representa, é bom que se diga, né, que nós não preconizamos uma reserva de mercado, né, pro Brasil, dentro do Brasil em relação tanto aos produtos, né, como aos procedimentos, aos sistemas que porventura sejam implementados dentro do país. O que nós preconizamos é a qualidade, né? É a reserva de qualidade. Venha de onde vier o produto, venha de onde vier o sistema, a gente precisa ter as normas consolidadas dentro do país e que os testes, e que essa avaliação de conformidade seja feita aqui dentro do Brasil, independente de onde venha, né? Então, é esses pilares que eu acredito, né? Quer dizer, a participação de todos, né? Normas consolidadas, né? E também que exista essa compreensão do meio na percepção de qualidade, né? De quem utiliza o transporte metroferroviário, né? Então seria isso, o Alexandre. Perfeito, perfeito. Bom, vamos ter um olhar agora da indústria, né? Vicente, no caso, acho que seria interessante, de repente, nós tentarmos ouvir aí que políticas públicas, né, incentivos você está considerando fundamental aí para estimular a indústria nacional e consolidar esses padrões de qualidade no nosso setor. Pronto, agora desativei o mudo. Bom, primeiro, bom dia a todos novamente. E, Alexandre, parabéns por criar essa live. Eu acho que é de extrema importância para todos nós, para as entidades que estão aqui presentes, para aquelas que, embora não estejam presentes, participam do nosso IQF. Queria lembrar que amanhã, dia 13 de novembro, nós completaremos 2 anos de IQF. Então, parabéns a todos aí por esse prazo que, embora ainda seja curto, mas é de extrema importância para todos nós. Bom, o que a Abifer e o próprio CIMEF, representantes da indústria, além da BEND e outro tipo de indústria, não ferroviária necessariamente, é de que a gente consiga atingir, diante daquilo que o Sérgio já expôs agora, a questão da conformidade. Eu acho que essa palavra ela é chave para que a gente tenha conformidade nas ações tanto da indústria quanto das concessionárias e todos os atores envolvidos no IQF. E também parabenizar o Sérgio e esperar que isso evolua, mas já temos 3 comitês formados de eixos ferroviários, rodas ferroviárias e material de fricção que estão avançando e que mais comitês sejam criados para a gente poder alavancar o IQF. Mas a palavra de ordem, efetivamente, a palavra-chave, como eu falei, é a questão de conformidade, e isso a gente tem que lutar para ter essa conformidade. Com auxílio, dentre outras, né, da própria BNT, eu acho que a BNT é uma figura central aí para que ela possa ditar no bom sentido, né, porque as normas da BNT elas nunca são obrigatórias, então, realmente, elas têm que ser seguidas, não obrigatoriamente, de forma voluntária, mas eu acho que a gente deve empurrar para que a gente possa seguir todas essas normas e principalmente essas do IQF. Obrigado, pessoal. Alexandre. Não, perfeito. Inclusive, muito bem lembrado, né, cara? Já passaram 2 anos desde aquele
naquele nosso encontro aí de fundação e quantas Sim. reuniões e quanto trabalho foi feito aí com comitês e todo esse pessoal aí voluntário envolvido, né? E muito bem lembrado aí. Eu acho que é importante também a gente agora dar uma movida, né? Como é que está essa parte da indústria de materiais, né? Acho que já vindo, se eu puder falar um pouco do Cimefre, né? Que representa as empresas que vivem o cotidiano da produção, da manutenção. Quais são os principais desafios práticos para garantir a qualidade e a rastreabilidade dos componentes e materiais ferroviários? Da fabricação até a operação em campo. Como é que você vê isso aí, Janina? Janina está mutado. Opa, Será que ele ainda está tá, conosco? tá Tá, conosco, tá tá, conosco. tá. Thaís, você consegue desmutá-lo? É Afonso, né? Não, 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 desculpa, é o Máximo Javina. Afonso, se você puder, tiver alguma dúvida e quiser colocar aí para a gente não perder a dinâmica, colocar no chat, a gente, na sequência, a gente vai responder tudo, tá? É, Ma- Thaís, você consegue mutar o máximo? Javina? Ah, é o máximo? Sim, sim, Peraí, por favor. um minuto. Obrigado. Não, foi. Ele ainda Pronto, está. pronto, Opa, pronto, foi. pronto. Tudo bem? É o Vamos lá, comando daí. Javina. Bom, colocado aí os 2 anos, nós estamos lutando desde o início, né, sobre o IQF. E cabe levantar um ponto extremamente relevante para o Brasil, a política ferroviária do Brasil. Nós temos no mundo inteiro, nós temos a AR nos Estados Unidos, nós temos o IPP, a UIC na Europa, e o Brasil, até hoje, no setor ferroviário, não tem nenhum instituto que vai ser o nosso, que é o nosso agora, né? E vai disciplinar como tem o IKEA e como tem da parte automobilística e da parte aérea, tem todos os institutos, só os ferroviários que não tem. Então, a implementação do IQF é fundamental, fundamental em todo sentido, não só da indústria brasileira, mas também das operadoras que têm ocorrido, e tem ocorrido várias vezes, em particular no Rio de Janeiro, a desqualificação dos produtos que estão chegando no Brasil e que as operadoras não têm condição de atestar a qualidade ou a conformidade, como o Vicente falou, né? Então, isso é fundamental o IQF ter o seu papel que no mundo inteiro tem para o setor ferroviário e no Brasil precisa ter também. Isso é estratégico para o Brasil, estratégico para a indústria. Além disso, agora, o que nós estamos fazendo, né, Sérgio? Nós, nós tivemos o aval da BNT, nós vamos assinar um protocolo com a BNT. Nesses três produtos que nós estamos analisando, nós vamos ter acesso a todas as normas da BNT que nos autorizou a utilizá-la. Então, do ponto de vista estrutural, é um bom começo, um avanço muito grande da BNT. Inclusive, o Simepre é o responsável do CB06. O que é o CB06? É as normas da BNT para o setor ferroviário, que estão em casa. O CB6 faz parte, o CB6 não, o CIMEF faz parte do IQF. Então, o CB6 já está integrado com o CIMEF, né? Com o CIMEF não, com o IQF. Então, isso aí nós precisamos avançar, viu, Sérgio? Realmente pedir a minuta lá do IQA para eles também usarem para nós assinarmos essa minuta. Então, resumindo, nós temos a indústria, a Bifes-Mer, que está alinhadíssima da fundamental estratégia do IQF ter seu papel importante no setor ferroviário. Segundo, nós temos as universidades, nós já temos a Unicamp, nós temos o IPT, nós temos a USP também. Então, do ponto de vista
universidades e bancos de testes, etc., das universidades, está conosco. Então, nós somos a indústria e temos os institutos. O que eu vejo que está faltando, e aí nós precisamos trabalhar, é com os órgãos reguladores. Os órgãos reguladores têm que. Ok, a BNT é facultativa, ok. Pô, a 1473 tem um item lá que tem de ter qualidade. Se nós associarmos a 1473 nos controles das operadoras, operadoras tudo bem, mas eu acho que tem de ter um órgão isento que faça cumprir a IQF, faça cumprir os índices de qualidade. Isso aí nós temos de falar com quem controla as operadoras. Por exemplo, a nível federal é o Ministério das Cidades, certo? É o Ministério dos Transportes. Então, eles serem os órgãos reguladores que exigem a conformidade, como foi dito aí pelo Vicente, a conformidade. Exigirem a conformidade, atestar de conformidade que pode dar. E em São Paulo é a Artesp. A Artesp que tem o seu volume maior, que é a gente ter o aval da Artesp para que seja imposto às importações ou às fabricações brasileiras que utiliza as normas AR, utiliza as normas UIC e nós. Quer dizer, nós temos de adequar todas essas normas que está sendo feito, inclusive, para adequar para a realidade, a tropicalização na parte brasileira. É isso, por enquanto. Você tocou num ponto bem importante, né, Javina? A gente está fazendo aí o dever de casa, já são 2 anos aí de trabalho com comitês, né? Não sei quantas, são mais de 10 pessoas envolvidas nesses comitês, né? Muito Produzindo mais, muito normas, muito mais, mais, muito né? mais, muito E, mais. no entanto, assim, se nós não tivermos essas normas abraçadas, né, pelo governo e pelas operadoras e forem exigidas, né, nas contratações, vai É, ser aquela lei que não pega, né? Então, exatamente. eu acho que a gente precisa fazer esse trabalho também, né? Para que esse nosso trabalho aqui de IQF realmente surta efeito, né, prático, né? Eu acho que aí, né, isso remete, essa tua fala, Gavina, para a gente fazer uma verificação na parte técnica, né, de como são os ensaios e essa parte de Isso. inspeções aí, que, como você lembrou bem, nós temos já as universidades conosco, tem laboratórios aí de testes também, e tendo as normas já definidas, já essa parte toda tá preparada, né? Nós temos Então, as ferramentas, né? Temos as ferramentas. Elas precisam ser impostas. Precisam ser impostas, porque, evidentemente, as operadoras não querem, né, é mais trabalho, etc., não querem ser monitoradas, né? E é fundamental nós termos cada vez mais as operadoras são privadas, né? São concessionadas, uma razão a mais para que o IQF exerça a sua função apoiado pelo governo federal e estadual, né? sem dúvida, as operadoras estão no papel dela, vão sempre querer ter menores custos, né? Isso Então, é natural, né? Teria que ser realmente algo imposto, né? Mas no sentido positivo, porque ganha no final de positivo. conta todo mundo ganha, né? A própria Com operadora certeza. também no médio e longo prazo, né? Então eu queria ver se o Antônio, né, poderia De- de- nos dar aí alguma. Alexandre, deixa eu só fazer um comentário em cima do que o Javina falou. Estou plenamente de acordo com ele. Eu acho que temos que fazer efetivamente um trabalho do IQF associado às demais entidades participantes, principalmente no caso das concessionárias, a NTF e a NP Trilhos, para que a gente tenha um acordo mais tácito com eles nesse sentido. De que as operadoras aceitem essas condições aí de ensaios, que, em última instância, esses ensaios são muito interessantes, importantes para elas próprias. A indústria, ela produz de acordo com as normas que foram aqui mencionadas, mas eu acho que se a gente tiver um apoio das concessionárias, fica muito mais fácil que as próprias associadas das concessionárias se envolvam mais nesse tema, tá? Plenamente de acordo, mas eu acho que é um trabalho que a gente tem que fazer como IQF. Perfeito. Só uma coisa,
depois do Antônio falar, eu gostaria de fazer uma observação também, em cima do que o Giavino falou. E o Jean chegou aí, ó. O Jean está aí. Ok, Opa, que Jean, bom. bem-vindo, tudo Bom bem? dia, Jean. Bem-vindo aí. Olá, Jean. E Tudo Sérgio, bem? se você quiser falar sobre. Ouvindo vocês com bastante atenção. Concordo com o que o Javina colocou, que o Vicente, esse é o caminho mesmo. Mas segue o jogo aí, Alexandre. Jean, daqui a pouco eu vou te chamar também para você dar alguma palhinha aí. Agora, Sérgio, se você quiser falar alguma coisa sobre o que o Javina falou, fale agora, porque eu vou passar para o Antônio para a gente falar Tá, um pouco de ensaios não destrutivos. tá, Só tá para bom. confirmar essa questão, que é fundamental que a gente tenha a participação dos concessionários, tanto do serviço de carga, representados pela NTF, como também pelos sistemas de passageiro, representado pela ANP Trilhos. Essa condição ela é muito importante e, para isso, conforme o Javina colocou muito bem, é necessário, sim, um apoio institucional, não é acordo financeiro, apoio institucional Aham. das áreas de governo, no sentido de se buscar atender as condições de qualidade a qual os concessionários têm que cumprir. Basicamente, era só isso que eu queria falar nesse primeiro momento aí. Tá bom. Sérgio. Bom, em relação ao que o Giovino falou, nós realmente tivemos uma reunião muito proveitosa com a BNT, porque é o seguinte, por que a gente tem os três comitês? Então, as normas que ainda não estão consolidadas, que ainda tem alguma lacuna, né? Porque a gente, quando a ideia de formar os três comitês é para a gente aprimorar algumas normas que seriam muito importantes para a gente começar com o processo de certificação voluntária, né? E que ainda tem algumas lacunas. Então, a gente faz o comitê, usa como referência a norma BNT e outras normas que são normas, eventualmente normas internacionais, como a AR, por exemplo, no caso de vagão de carga, né? E a UIC, por exemplo, no caso de carro de passageiro, né? Então, a gente criou esses três comitês porque a ideia é começar segurança, né? Que envolva segurança. E aí roda, eixo e material de atrito estão ligados diretamente à segurança. Qual que é a ideia de a gente ter esses três comitês? É a gente começar de uma certificação voluntária, né? Nós procuramos o Inmetro, né, para nos apoiar, segundo uma orientação do nosso patrono aí, que é o Geraldo Alckmin, que é inclusive ministro da Indústria e Comércio também. Ele nos indicou para nós procurarmos o Inmetro para tratarmos de uma certificação compulsória. Aí o Inmetro até nos sugeriu, falou, olha, uma certificação compulsória, ela demora mais, vai de 2 a 5 anos para ser implementada, e é um processo longo e um processo mais complexo, né? Então, partimos para uma certificação voluntária, que é a certificação voluntária, ela, digamos assim, ela é uma certificação que só depende de um organismo certificador de produto, né? E eles são, digamos, acreditados por Inmetro para fazer isso. Então, vamos começar com o eixo para fazer uma certificação voluntária, né? Então, é bom que se diga, para desenvolver esse procedimento, né? Para a gente conseguir fazer uma certificação voluntária, a gente usa como referência a norma R e outras normas internacionais, né? Então, vamos começar por eixo, porque isso já está consolidado, nós já temos uma norma consolidada para eixo, mas o nosso acordo com o Inmetro, digamos, agora a BNT, o CB6, é que a gente, para as normas já consolidadas, ou seja, uma norma que não exista nenhuma lacuna, seja uma norma já consolidada, e que o CBC já tenha desenvolvido a norma, a gente vai usar diretamente a norma BNT, né? Então, o primeiro passo é isso, quer dizer, para as normas que já estão consolidadas, a gente usa o BNT. Para as normas que ainda existam alguma lacuna, a gente
desenvolve essas normas, inclusive baseado em norma internacional também, para a gente já começar com uma certificação voluntária. Nós pretendemos agora, em março do ano que vem, através do encontro, que a princípio vai ser no dia 20 de março do ano que vem, já ter essa norma consolidada e já ter essa certificação voluntária. Ou seja, empresas, fabricantes que queiram se adequar para fazer já essa norma, e aí seria, no caso do eixo, a primeira norma do setor metroferroviário certificado aqui no Brasil, né? Então, isso é muito Incrível. importante, um passo muito importante. E aí, esse acordo, na verdade, com a BNT, ela vai além, né? A ideia é que a gente faça uma parceria com a BNT para que a gente, inclusive, seja um braço, por exemplo, um braço técnico da BNT, não só para a aplicação e certificação, mas também, eventualmente, até ser um braço da BNT para inspeção de algum produto que seja importado, por exemplo, que haja necessidade dessa inspeção técnica, né? Então, estamos tratando disso com a BNT, tá? Mas, assim, porque, veja bem, pessoal, a Naval, que começou com certificação, nem se fala, né? Quer dizer, a Naval ela tem a sua, qualquer produto que qualquer navio que você compre, você tem que ter um seguro para transportar carga e você tem que ter a certificação. A aviação, nem se fala, a aviação exige uma certificação no país que fabrica o avião e no país que usa o avião, né? E a automotiva, que veio agora por último, tem o IKEA que faz a certificação no Brasil, inclusive lá fora eles aceitam a certificação do IKEA, né? E agora o setor metroferroviário não tem uma certificação, nem voluntária. Então, nós pretendemos agora, com o IQF, fazer essa certificação. Então, eu só queria acrescentar isso, tá bom? Perfeito. Antônio, no caso a Abend, né, tem grande experiência com ensaios e inspeções em setores críticos, né? Como as técnicas de ensaios não destrutivos e inspeções qualificadas podem ser integradas ao sistema da qualidade ferroviária, assegurando que os requisitos definidos aqui pelas normas do IQF sejam mensuráveis e auditáveis. Ah, bom, muito obrigado. Então, bom, primeira coisa, parabéns pela live, Alexandre. Foi uma excelente iniciativa aqui. Eu compartilho da visão, né, de todos os nossos colegas aqui que colocaram. Eu vou responder a tua pergunta, mas eu vou colocar algumas coisas aproveitando desde o princípio. Ah, Veja, a ideia aqui do IQF, ela é uma ideia de país, é uma ideia que vai para o consumidor, né, que vai para o usuário do trem de passageiros, que vai para o usuário de quem contrata um trem de carga. Quer dizer, é algo que vai ajudar. A ideia aqui é que realmente a gente seja um ponto de convergência técnico para a indústria brasileira, para quem necessita importar os insumos para suas composições, mas olhando em última análise do ponto de vista de quem vai consumir os produtos e serviços, né? Então, que tenha assegurado um padrão de qualidade, que você não tenha uma quebra, que você não tenha um prejuízo financeiro, né, do ponto de vista de quem está levando a carga para um porto, por exemplo, ou para quem está utilizando o sistema de metrô e que quer chegar, embarcar numa estação e desembarcar na outra sem maiores problemas, né? Então, os órgãos, naturalmente, isso é de interesse das operadoras, onde a gente espera que elas venham conversar realmente e participar disso. Isso é interesse das operadoras, quer sejam estatais, quer sejam privadas, é interesse do governo, é interesse da agência reguladora e é interesse do país, gente. Isso aqui é uma iniciativa que interessa realmente ao Brasil, é uma iniciativa que interessa ao Estado brasileiro, independente de que governo seja. Bom, dito isso, né, os ensaios não destrutivos, eles são fundamentais na avaliação, né, do estado dos equipamentos, né?
tanto na hora da fabricação quanto depois na manutenção. Você passa bom, o que são os ensaios não destrutivos para aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo agora e posteriormente, né? Porque como fica gravado, a gente vai ter uma audiência depois. São aqueles testes que quando você vai no médico, por exemplo, verificar como é que está o bebê da mamãe grávida, ou se você foi ao médico ver se no futebolzinho aí de final de semana, se você não quebrou um osso lá, o médico não te abre, né? Nem para ver o bebê, nem para ver a perna. Ele faz um ultrassom, uma radiografia. Então, são esses ensaios que são aplicados na área industrial, em soldas, na integridade do eixo, da roda, do trilho, né? Então, são ensaios fundamentais para isso. A ABEND, que é a entidade que atua nessa área dos ensaios não destrutivos, ela também faz avaliação da conformidade através de certificação de profissionais, né? Dos profissionais que atuam aí. Então, o que foi dito aqui, a avaliação da conformidade é fundamental nesse processo, né? De você ver imagina, se a gente faz a importação de um trilho, ele está efetivamente cumprindo com as normas brasileiras. E quais normas essas? As normas da ABNT, as normas do CB6, as normas da ABEND, as normas enfim, técnicas. Isso aqui é engenharia, gente. A gente está tratando aqui de temas absolutamente técnicos, né? E você verificar se está sendo cumprido é do interesse das operadoras, é do interesse dos usuários, é interesse do governo, das agências reguladoras, né? Para que a gente tenha o melhor produto trabalhando a serviço da população brasileira. Perfeito. Bem lembrado, Antônio. O IQF, apesar de ser uma iniciativa, né, da sociedade civil, né, está aqui para servir ao país, né? Nós estamos aqui para Exatamente. isso, né? E muito bem lembrado. E nesse contexto, né, a gente sabe a importância da universidade, né, os centros de pesquisa. Eu queria puxar o gancho aí para o professor Roberto, né? Como é que o NDF pode contribuir para aproximar a pesquisa da aplicação prática, né? Que tipo de parcerias, né, entre universidades, indústria e entidades civis, né, você consegue, acredita ser mais eficaz para garantir, para gerar esses resultados aí concretos? Eu sei que você é extremamente atuante, né? A gente acompanha aí sua movimentação. Conta pra gente aí, professor. Primeiro, Alexandre, parabéns aí, parabéns aos amigos que estão conosco nesse conclave, né? Isso aqui é um conclave e oportuno, né, Sérgio, Antônio, os demais, Vicente, como amanhã nós vamos fazer 2 anos, oportuno e parabéns, chamada sincronicidade significativa. Indo para a questão seguinte, qual é o grande desafio? O desafio da ciência e tecnologia, ela atravessa a área ferroviária, mas é no país inteiro, né? Se você analisar o percentual de pesquisa e desenvolvimento e inovação no país, é muito baixo naquilo que nós precisamos. E no setor ferroviário é mais grave ainda, porque nós tivemos um apagão de 30 anos, a desestruturação da rede, e com isso o esvaziamento do setor ferroviário, não renovação dos quadros, né? E, ao mesmo tempo, também não renovação tecnológica, que pese as instituições científicas, tecnológicas, produzindo cientificamente, mas não tinha terminalidade para aplicação no chamado trecho ferroviário. Hoje, com a Lei 14.273, e aí temos que trabalhar com o marco legal, porque geralmente quem gosta de fazer pesquisa não olha a lei, né? Mas isso é um equívoco. A gente tem que olhar a lei para ver se ela tem um leito legal para nos proporcionar uma conexão com a indústria propriamente dita e com as operadoras. E tem. A Lei 14.273, no seu artigo 3º, 4º e nos demais, e inclusive nas 2 RDTs da NTT, que é 169 e 6.021 de 2023, ela obriga as operadoras, no desenho de concessão, destinar recurso para o desenho de pesquisa e desenvolvimento tecnológico.
Mas qual é o problema? E aí tem a ver com aquela carta, aquela reunião que nós tivemos com o Celso Pancera, então presidente da FINEP. Qual era? De que adequasse os laboratórios do setor ferroviário, das instituições vinculadas ao IQF, para ser um palco de ensaio e teste. E isso é diferente de ter um ensaio e teste privado, e aí não é nada contra as empresas que operam nisso, mas obriga a universidade a entrar em conexão com o trecho ferroviário. Isso foi a maior sacada do nosso IQF de fazer esse movimento, e agora com a carta do Ministério do Transporte indo para o Ministério de Ciência e Tecnologia, que a gente vai fazer aquelas tratativas para gerar um programa de financiamento para nós, no sentido das universidades, para fazer uma real conexão. Então, primeiro ponto, nós partimos certo, buscando o Ministério, articulando com o FINEP. Agora é o programa. Agora, eu vou colocar uma singularidade para apontar aqui, Alexandre, que tem a ver conosco. Minas Gerais é o único estado que construiu uma rede. Então, nós somos a única instituição, em termos de núcleo, que varre todas as áreas da engenharia ferroviária. Nós temos material rodante, nós temos energia de tração hidrogênio, nós temos mastline ligado à manutenção, e agora nós estamos buscando, para o próximo ano, catapultar essa rede num hub tecnológico, inclusive em parceria com as empresas ferroviárias do Estado. E aí nós propomos, e é um sinal para o país inteiro, não só para a questão dos laboratórios pelo programa do FINEP, mas ter editais em cada estado voltado para o segmento ferroviário, até porque, como disse o Antônio, ferrovia é civilização. Né? Então, quando a gente preocupa com qualidade, segurança nesse aspecto, é justamente combinar pesquisa refinada e bem-estar no trânsito das operações ferroviárias. É isso que é igual ver o sol de manhã, que é a mecânica complexa de Kepler, mas vai aparecer o sol de manhã, aquela coisa bonita, que o povo quer o quê? Operacionalidade para ter um head de intervalo para garantir chegar na hora, as mercadorias, as empresas que dependem dela, e as operadoras para operar com segurança, para ter a lucratividade e assertividade consistente para os seus empreendimentos. Esse é o papel do IQF. Né? O papel do IQF é isso: conectar inovação, pesquisa, mas com materialidade no trecho, para construir um bem-estar nas operações ferroviárias. Esse é o primeiro toque da reflexão. É isso aí, né? No chão de fábrica, ali no campo, tem que no final tem que estar ali na prática. O Vicente quer fazer alguma parte, né, Vicente? E Entra aí. sim, eu gostaria, e me desculpe interferir antes da nossa audiência entrar com as perguntas, aproveitando essa deixa que o professor Roberto nos deu aí do RDT. E esse instrumento, o RDT, né, o Recurso para Desenvolvimento Tecnológico, e tem mais um, né, além do RDT, tem da memória ferroviária que a gente não pode esquecer, mas principalmente do RDT, que é gerido pela Embrap, mas que a gente não vê. Olha, é um recurso que ele é, no caso do RDT, se não me falha a memória, 0,4% do faturamento bruto das concessionárias, que é muito dinheiro e que não está sendo utilizado. Então, uma coisa que o IQF deveria agir é tornar o RDT efetivo, para que a gente possa. Olha, só um parênteses: quando a gente deu o apoio ao RDT, nós tivemos uma contrapartida pedida pela ANTT de que os royalties gerados no desenvolvimento tecnológico fossem direcionados para a NTT. Nós respondemos negativamente, porque não fazia sentido, né? Quem é proprietário intelectual daquele recurso que desenvolveu aquela tecnologia, ele é soberano para tê-la. Então, temos que depois nos contrapor mais fortemente à questão da NTT, sem, naturalmente, estresse, né? Mas eu acho que a gente deveria, como IQF, reforçar essa questão do RDT para que a gente possa, partir daí, né, esse recurso ser utilizado de dinheiro já
existente e um dinheiro bastante robusto, né? E aí, talvez um ponto seria a gente entrar em contato com a Embrapi, para ver como é que ela está enxergando isso, porque ela foi designada pelo governo para poder ser a gestora do RDT. E a gente não tem visto nada, a não ser que exista alguma coisa que eu desconheça. Então, a minha proposta seria que o IQF fosse a fundo nisso daí, para a gente poder resgatar a questão do RDT, que acho que é importante para todo mundo, para desenvolvimento tecnológico e para indústria e concessionárias também. Não, bem lembrado, Vicente. Quer dizer, dinheiro tem, né? Não Ex- está sendo bem canalizado, né? E acho difícil Exatamente. ter alguma coisa que você não saiba, tá, Vicente? Eu acho que se você não sabe é porque não tem mesmo nenhum projeto aí de Obrigado. inovação, né? E Mas, além disso aí, Alexandre, que vai até 23% da recurso de outorga para ciência e tecnologia, incluindo também patrimônio histórico. é, Ocorre que ninguém está fazendo nenhum movimento. O IQF é, chegou a mandar, a gente mandou aquele documento, Vicente, para o Sim, Pedro Cusai, para poder ter uma audiência sobre isso. Aqui isso. também nós estamos pedindo aqui na Assembleia Legislativa. Agora, a Tá. gente precisa ter um apoio também das operadoras nisso, porque tem a ver com o trecho ferroviário, não tenha dúvida nenhuma. Perfeito. Perfeito. verdade, sem Perfeito. dúvida. Bom, eu acho que foi muito bem lembrado aí essa parte, a questão do dinheiro. Sempre esbarra no dinheiro, nesse caso não é o problema, não é o dinheiro, né? É viabilizar a liberação desses recursos, né? Ter projetos. Bom, eu queria ouvir o Jean, não sei se a LAF, né, que já atua há várias décadas aí promovendo essa integração ferroviária na América Latina, né? Como que o Brasil pode aproveitar essa rede, né, para acelerar a adoção de padrões de qualidade e segurança e, ao mesmo tempo, até para poder contribuir, de repente, com uma padronização regional mais ampla. Eu queria ouvir a sua opinião aí, Jean. Bom, bom dia a todos, minha saudação a todos os amigos e aqueles que nós estamos tendo aí a oportunidade de nos apresentar a primeira vez. Parabéns, Alexandre, pela iniciativa. Esse é um tema realmente muito importante. Eu só concluindo aquilo que o Vicente falou, o grande problema que a gente tem de não usar os recursos que são destinados a essa finalidade é que, se o recurso não usa, ele vai para o Tesouro Nacional. Ele não fica guardado para ser utilizado mais adiante. Então, isso torna mais premente essa iniciativa de se buscar encontrar solução para adotar essa solução, inclusive envolvendo a NTT dentro desse processo, afinal é a agência reguladora. Mas partindo aí para o nosso tema central, Alexandre, é o seguinte: vocês estão vendo, acompanhando notícias de jornal do interesse da construção de um trem conectando o Oceano Pacífico através do Porto de Xangai e o Oceano Atlântico, em princípio, através de um porto no sul da Bahia, talvez o Porto de Ilhéus, se esse for o escolhido, e ninguém está se falando em normalização. Quer dizer, nós estamos colocando aí notícia de jornal, protocolo de intenção, me parece, e eu não tenho a informação exata, mas pelo que se tem divulgado, o protocolo de intenção é para desenvolvimento de um estudo no nível de projeto básico até executivo, onde, quando você desenvolve um projeto básico, nem chega no limite do executivo, você tem que citar todas as normas que serão adotadas na construção dessa infraestrutura. Então, aí, te respondendo assim de maneira bem objetiva, o IQF entra no momento adequado para, inclusive, eu entendo fundamental que participe nesse processo junto com o governo federal, que tem três ministérios praticamente envolvidos, Planejamento, Fazenda e Casa Civil, trabalhando intensamente nisso, onde o IQF pode, por que não, dar uma assessoria na parte normativa. Afinal, qual é o tipo de trilho? Qual é o sistema de sinalização? IRTM1, qual é o sistema de segurança, se o 2, se o 3, se o 3, se o 4, tudo isso tem que ser discutido. E a norma chinesa de trilho é diferente da norma brasileira. A norma chinesa de roda
é diferente da norma que nós utilizamos para o sistema de carga, que é a R, e o sistema de passageiro, que é o IC. Então, isso tudo são questões técnicas que são fundamentais de serem discutidos nessa etapa. Não é quando se vai chegar a construir a obra ou não vai construir a obra, mas no desenvolvimento do projeto, esse é o momento que a norma tem que entrar, esse é o momento que a qualidade tem que entrar, esse é o momento que os níveis de segurança têm que entrar, esse é o momento que a questão da sinalização tem que entrar. Então, isso é fundamental, fundamental para que a gente tenha bons empreendimentos que cumpram o seu dever, que é atender a sociedade. Colocando já dentro do nosso cenário latino-americano de retomada dos corredores internacionais, está havendo, sim, uma movimentação grande de todos os países aqui do Cone Sul para retomar o transporte de carga. Inclusive, recentemente, eu tive na Assembleia Geral da LAF e uma das ferrovias da Argentina que interfaceia com o Brasil, em Uruguaiana, está muito interessado nessa retomada. A Ferrovia do Uruguai, que está retomando seu sistema, desenvolvendo agora, recente, um grande projeto da celulose, tem o Brasil como seu grande parceiro em Santana do Livramento e em Rivera. Então, é uma questão de tempo a retomada do trem entre países, independente da empresa Rumo não ter a vontade de realizá-lo, porque, de fato, a Rumo já está trabalhando para o programa de renovação da concessão da Malha Sul e, com grande margem de certeza, esses trechos, que são trechos que fazem a conexão internacional, serão devolvidos. E esses trechos que serão devolvidos, dentro do critério que o governo federal tem adotado, vai gerar os chamamentos públicos. E esse chamamento público tem que dar as regras técnicas do jogo. Opa, regra técnica, normalização, qualidade é o IQF. Então, de novo, a importância da presença do IQF nessas retomadas das linhas curtas, das short lines, que serão devolvidas aí na Malha Sul, que não serão poucas. O professor Roberto Williams tem acompanhado muito a Malha Leste, que é aquela onde a Ferrovia Centro-Atlântica atua, né, gerenciada pela VLI, onde vários trechos estão sendo devolvidos e que o governo vai lançar o chamamento público. Mas esse chamamento público, ele não tem que ter só aspectos institucionais, ele já tem que apresentar os requisitos técnicos desde agora. E os requisitos técnicos e a qualidade são tarefas que estão totalmente afetas à atividade do IQF. Então, nós temos, Alexandre, uma responsabilidade muito grande em poder envolver as nossas autoridades da importância do IQF, seja na questão do trem bioceânico com apoio do governo chinês, seja nas integrações que nós temos de fronteira Brasil-Argentina, Brasil-Uruguai, Brasil-Bolívia e Brasil-Paraguai, com o apoio técnico do IQF, que também vale para as short lines e as linhas que estão sendo devolvidas pela Ferrovia Centro-Atlântica, que está acontecendo já, e também vocês devem ter acompanhado, ontem saiu um primeiro release sobre a devolução da malha transnordestina, em que mais de 3.000 quilômetros de rede no Nordeste serão devolvidas, linhas com grande atração turística, com grande atração de movimentação de cargas locais. Então, finalizando aí essa minha parte da fala, eu quero acentuar a importância do IQF em todos esses programas. Bem lembrado, na verdade, falta, né? Se a gente quer ter essa integração regional, como
a própria Europa buscou, né? Tem aí o IC que não é de um país específico, né? A gente tem que enxergar o IQF não somente como um Instituto de Qualidade Ferroviária do Brasil, né? A gente pode considerar que é um instituto da América Latina, né? Da nossa América do Sul aqui. Quer dizer, foi interessante ver que a LAF abraça essa causa também. Vicente quer fazer um comentário sobre isso, né? Quero. Dessa fala do Jean, me chamou a atenção a questão da transoceânica. E eu estive no Peru recentemente para tratar desse assunto, fiz uma apresentação da integração, as rotas de integração do próprio Ministério do Planejamento brasileiro, né? E uma delas, naturalmente, é a questão da transoceânica. E eu queria conclamar a todos, a Câmara Brasil-Peru, cujo presidente fica em São Paulo, está programando na Fiesp, com apoio da Bifé, no dia 10 de dezembro, um encontro que vai contar com a participação do embaixador peruano no Brasil e outras autoridades. Então, dia 10 de dezembro não tem horário, mas já está fixada a data para que a gente possa se encontrar lá e conhecer com mais detalhes a questão dessa transoceânica envolvendo, quer dizer, tem duas, como o Jean mencionou, né? Tem a de bitola larga, que é essa que vai chegar em Xangai, e tem a de bitola métrica, que é a tradicional, que chega lá em Antofagasta a partir de Santos. Então, só para observar que todos estão já previamente convidados para 10 de dezembro, e depois eu passo no grupo a data, horário e outros detalhes do evento, tá? Obrigado, Alexandre. Maravilha. Eu não sei se alguém quer fazer algum comentário sobre essa parte da integração regional. Senão a gente passa, vou direcionar a pergunta para o próprio Vicente, né, nessa segunda fase aqui. Tá. Vicente, considerando a possível evolução do IQF para um sistema nacional e agora talvez até regional, Interna- internacional, né, de certificação, como as associadas da Abifera avaliam a sua capacidade tecnológica atual para atender padrões rigorosos? Se é que falta alguma coisa ainda, o que falta, né, para reduzir as dependências de importações e fortalecer essa nossa base industrial ferroviária? É, eu acredito que a gente já tenha essa condição através da indústria ferroviária brasileira, tanto por conta da Bifé quanto do Cimefre, porque as empresas são, embora existam nacionais de peso, nacionais multinacionais, né? E aí eu menciono o caso a Randon, que é uma empresa nacional multinacional, mas as demais associadas à Bifé elas são, via de regra, empresas internacionais instaladas no país. E essa é eu diria, a condição sine qua non para que pertençam à Bifere e ao próprio Cimefre. Mas o que tem é que essas indústrias já têm esse padrão de qualidade, de inspeção, de certificação, de ensaios, né? Nas próprias empresas e utilizando naturalmente de terceiros, como é a questão do IME, da Unicamp, do IPT, da USP, né, de uma forma geral. E elas têm também a qualificação técnica dentro da fábrica. Eu menciono aqui dois casos. O primeiro é da Grindr Max, lá em Hortolândia, que tem uma escola de solda. Além da Formare, né, que é um parênteses que eu faço aqui, que uma, uma como é que eu vou chamar? Não é entidade, a Formare, ela é uma franquia, inclusive, nacional, já tem mais de 60 escolas Formare no país, e inclusive fora do país, que tratam de qualificar jovens entre 14 e 17 anos com baixo nível de renda. Então, isso é muito importante, o que essas empresas já fazem. Mas mais importante ainda, ou tão importante quanto, é, por exemplo, o que a Wabtec está programando fazer
no final deste ano ainda, ou no máximo no início de 2026, que é um centro de tecnologia em Contagem, anexo à fábrica da Wabtec, em que ela tem a previsão de contratar já numa fase inicial 300 engenheiros. Então, eu acho que isso é um fator multiplicador que a indústria tem feito e deve continuar fazendo. Então, se eu conseguir responder a sua pergunta de forma objetiva, eu acho que pode ser agregado com outras pessoas que estão aqui. Eu mencionaria o próprio Javina, que é primeiro vice-presidente do CIMEFRE, que pudesse agregar um valor a essa minha colocação das empresas associadas à Bifera e ao próprio CIMEFRE. Não, perfeito, Vicente. Eu, inclusive, já tinha o Javina até como na sequência para fazer esse link, né? E falar um pouco também da infraestrutura de testes, controles de qualidade, né? E rastreabilidade que os fabricantes nacionais possam cumprir, né? Exigências de certificação, e manter, e ainda manter a competitividade internacional. Mas fica à vontade, Javina, para complementar aí, E o Henrique. só complementando, todas elas são certificadas pela ISO 9000, né? Então, isso já é um Exato. passo inicial que pode ser não só implementado, mas complementado com outras normas internacionais que estão sendo faladas aqui, tá? Perfeito, Bom, gente, Javina. gente, primeiro, eu acho que foi o único evento de testes que foi realizado no Brasil. Foi em 1976, com a Naval do IPT, certo, Sérgio? O Departamento Ferroviário, que chamava Centro de Desenvolvimento Ferroviário, CDF, eu era o coordenador dos testes dos trens que foi importado da França. O IPT, junto com a Unicamp, na época, fizeram para a FEPASA os testes de importação dos trens a nível de detalhado, tração, um teste completo. Fui o único no Brasil em parte importado. Por que eu estou falando no Brasil importado? Porque, veja bem, nós temos Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem os trens que ficaram parados mais de 2 anos, importados de um país aí, 60, depois mais 60, 120 trens, que foram, o gearbox moeu. Na justiça foram discutidos, teve de renovar. Um desastre de qualidade. Metrô do Rio, idem. Produtos, trens que vieram ao Brasil com 6 meses. Na época eu tinha a Tetrans, fui contratado para refazer o piso dos trens. Mais ainda no metrô do Rio. O gabarito não se encaixava na plataforma. O trem não fazia as curvas. Ou seja, então, o que eu acho muito importante do IQF, como o Vicente falou, as indústrias brasileiras têm a ISO 9000 e outras mais ainda, o 14000, etc. E tem uma responsabilidade e tem uma exigência que nós, a indústria brasileira, é cobrada pelos operadores. É gozado, né? A indústria brasileira é cobrada, cada um com as suas normas, claro, mas que o IQE poderia coordenar isso. O que é mais importante é a invasão de produto estrangeiro que se aproxima. Os últimos 2 anos, nós tivemos que a totalidade dos trens para metrô e cercanias, como fala o espanhol, são importados. Como que vai fazer essa? Quem que vai controlar a qualidade disso? Quer dizer, realmente nós estamos num momento muito crítico para atender a população. Problema social é de atender, porque no Rio de Janeiro ficou parado 2 anos. E aí? E ninguém foi responsabilizado. Ou seja, então, eu diria que é fundamental que as operadoras, sejam estatais, e na maioria aqui em São Paulo são concessionadas, e atendam o IQF. Agora, vamos voltar ao IQF. Qual é o problema do IQF que nós temos hoje? Tá certo?
nós não estamos conseguindo, não temos uma fonte para a gente aumentar nosso raio de ação. A indústria brasileira precisa ajudar o IQF, quem puder, até nós entrarmos num processo de certificação. Então, hoje, o IQF não tem nenhuma renda própria. Então, esse é o ponto frágil do IQF. A minha preocupação é que o IQF, se nós não arrumarmos o RDT, ou o Embrapa, ou não sei o quê, uma fonte de recurso contínua, nós vamos morrer na praia, gente. Olha o que eu estou dizendo, nós vamos morrer na praia e a indústria, as operadoras brasileiras vão ter de engolir trens sem teste. Era isso. Uma coisa que você observou importante, né, Javina, acaba sendo uma cobrança mais dura, né, na indústria nacional. E Sim, ninguém aqui é contra produto importado, muito claro. pelo contrário, né? Tem muita tecnologia boa que pode vir de fora e até contribuir aí para, mas a gente precisa garantir que as normas, né, as normas técnicas, né, minimamente seja atendido e que haja essa régua tanto para a indústria nacional, mas também para quem vem de fora, né? Acho que isso foi muito Principalmente. bem observado. Alexandre, se você me permitir, eu gostaria de traduzir para o nosso público aqui um pouquinho do que a gente está querendo, do que a gente está querendo passar de uma forma bem simples. Por Você favor. imagina que uma norma dessas ela pode atender uma temperatura de menos 40 graus, que é perfeito para aquele país aonde a norma foi feita, né? E o equipamento é feito atendendo essa norma. Só que não é a realidade brasileira, entendeu? Vai chegar aqui, vai pegar mais 40 e não menos 40, né? É a tropicalização. É a tropicalização. Então, esse tipo de coisa tem que ser verificado em prol de que a coisa funcione direitinho. Então, traduzindo do tecnês para o português, é disso que a gente está tratando. Então, não tem, eu faço totalmente minhas as tuas palavras, Alexandre. Não existe ninguém aqui que seja contra a livre concorrência e você trazer o aporte de outros países, né? Até porque a gente sim um país que cada vez mais vai se integrar aqui em termos de regionais e com outros blocos. Então, tudo isso a gente precisa considerar, mas tem que ter um atendimento a normas técnicas que façam sentido ao país que a gente vive. Então, e isso é muito importante. Isso sim é engenharia, né, aplicada diretamente aos interesses do país. Perfeito, né? A gente já tem que tropicalizar produtos, né? Quando vem para cá, a norma também precisa ser tropicalizada, né? Com certeza. Professor Roberto, falando dessas tecnologias emergentes, né? Como sensores, gêmeos digitais, manutenção preditiva, né? Que estão transformando aí a gestão de ativos ferroviários, né? Quais dessas tecnologias o NDF considera mais estratégica para uma futura certificação e monitoramento de desempenho da malha e dos equipamentos? Né? Você poderia ressaltar alguma coisa nesse sentido para a gente? Vamos trabalhar com algumas questões novas. Valeu, Alexandre. Eu acho que pode botar na nossa agenda. Primeiro, nos últimos GPAs, as pessoas têm trocado muito desenho técnico no sentido de poder promover machine ou na cantenária, ou na terceira linha, ou no desenho de manutenção, mas a gente ainda não abraçou quais são os critérios mínimos que esse machine deve estar exercendo nas operações ferroviárias, tanto na área de passageiro como na área de carga. A outra coisa que está chegando, é inevitável, é hidrogênio e energia fotovoltaica. A Austrália agora está desenvolvendo, desde o ano passado, trem fotovoltaico na área do turismo, e que isso, no Brasil, tem que também estar na roda, porque nós somos um país tropical, temos que desenvolver isso. E a outra é do hidrogênio. Hidrogênio até já avançamos, tem uma fábrica em Itajubá,
e o PT-USP está fazendo a sua fábrica, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a COP, também tem a sua planta. Agora, a gente tem que transformar isso num desenho de teste. E aí o Vicente colocou muito bem, a Vabtec, né, a gente está buscando aqui o entendimento através da Secretaria de Ciência e Tecnologia, em vista de um hub tecnológico, aproveitar que a Vabtec vai criar um centro, e a proposta no governo do Estado conosco é um hub tecnológico como uma rede, que é o próprio NDF tornando-se hub, é ter o desenho de teste já na Vabtec com hidrogênio. Só que vai chegar outras coisas, como, por exemplo, fotovoltaico para sinalização. Nós estamos vivendo um momento que, tanto em São Paulo como no Rio, muito roubo de cabo, né? A Supervia atendeu como a solução meter concreto. Ela resolve de um lado, mas dificulta a manutenção do outro lado no que tange a manter o processo de sinalização. Ora, temos que pensar agora em laser, nós temos que pensar por radiofrequência, nós temos que pensar em energia fotovoltaica para alimentar a MV sem precisar de cabeamento, né, no nível de segurança que a ferrovia exige. Então, são alguns caminhos novos que têm que ser traçados aí para a gente poder abraçar no IQF. Agora, o Sérgio está certo. A gente tinha que começar no material de atrito, eixo, roda, porque é chamado fundamento da segurança ferroviária. Se a gente não começasse por isso, a gente não ia passar nem para a população e nem para os nossos parceiros do universo ferroviário que nós somos sérios. Então, a gente tinha que começar com eixo, material de atrito e roda. Agora, lembrando que o Vicente falou, o Giavina falou e tal, eu acho que está na hora, né, o Vicente, Antônio, inclusive, e os demais, como todos que estão conosco aqui, o Sérgio, é o seguinte, esse RDT, né, que é importante, ele está lá, como diz o Jean Pejo, se não usar o recurso, ele vai para o orçamento CBION da União, vai para o orçamento geral, e aí tem destino indeterminado, para ser mais elegante, né? Então, quem não captura é capturado. Então, para a gente não ser capturado, eu acho que está na hora, depois que a gente recebeu a carta do Ministério, do Ministério de Ciência e Tecnologia, a gente mandar um documento, Vicente, Giavina, Sérgio, Antônio e o Alexandre, a gente conseguir já uma reunião para que o governo federal tire naquele programa da nova indústria brasileira uma franja dedicada para a ferrovia. Exemplo, 256 bilhões, que foi anunciado pelo governo federal para a nova indústria. Não tem um desenho dedicado para a ferrovia? Ferrovia não é CBION, né? Ela é chamada tronco civilizatório. Tanto é que os Estados Unidos está indo para o TVA, a China foi para 45 mil, a Europa está revendo isso, né? Os outros países do Sudeste Asiático. Então, para a gente combinar isso, é o seguinte, chegou a hora, o momento é esse, da gente aproveitar esse leito e fazer com que a qualidade esteja caminhando com o desenho de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Então, são esses pontos iniciais, Alexandre, e os demais, para a gente começar a pensar sobre RDT, tronco tecnológico central hoje da ferrovia, que já está chamada na boca do povo de quem está no trecho ferroviário. Por isso eu lembrei do pessoal do GPA. Muito bem lembrado, né? E a questão da escolha, né, desses três primeiros itens a serem normatizados, terem normas para isso, foi muito bem observado por serem itens diretamente relacionados à segurança, né? Talvez seja o maior valor aí no primeiro momento que o IQF possa entregar. E eu queria saudar aí a entrada do professor Alteliano, né? Que eu deve estar, inclusive, viajando, não tínhamos nem previsão de tê-lo aqui, mas eu não sei se, que é o principal coordenador aí dos comitês, eu não sei se o professor Oteliano quer comentar alguma coisa. Professor Oteliano, tudo bem? Não sei se ele vai estar aí, porque ele estava em viagem, né? De qualquer forma, professor, se você quiser em algum momento fazer alguma parte, fica à vontade. Oi, Alexandre, muito obrigado. Não, estou adorando a conversa.
entrar um pouco para ouvir vocês. Muito obrigado. Quer dar alguma palhinha Pela... aí sobre os comitês? Não, tudo bem, vamos em frente. Tá? Tem muita coisa interessante que estão discutindo aí. Depois a gente fala. Que bom, que Obrigado. bom. Então, que bom que tá gostando. Espero que todos estejam gostando também, né? Assuntos super importantes. Eu queria. Alexandre, Diga posso lá, fazer um comentário? Desculpe interferir de novo. Posso fazer um comentário sobre a questão de hidrogênio? por favor, Tá, por que o favor. professor Roberto mencionou, realmente nós temos aí duas plantas não comerciais, naturalmente, uma na Unifei, de Itajubá, que eu visitei inclusive, e outra no IPT, que eu estou para visitar, que quando foi inaugurada eu não pude participar, mas já pedi ao Sérgio para poder visitá-la. Mas existem 4 portos no país muito alinhados com a questão do hidrogênio, que é a nova fronteira dessa transição energética que a gente está vivenciando. É o Porto do Pecém, que inclusive tem fábricas já instaladas lá para fabricação de eletrolisadores e outros mais. Temos o Porto Suape, o Porto do Açu e o próprio Porto de Santos, cujo nosso governador, Tarcísio de Freitas, já fez a 5 minutos menção ainda. de ser um hub também para a produção de hidrogênio aqui no Brasil. Hum? O grande problema do hidrogênio é a questão do. Não. Javina, fecha o microfone, por favor. Obrigado. O grande problema do hidrogênio, quer dizer, além da produção em escala comercial, que a gente tem que investir, é a questão do próprio transporte, né, para uso industrial e para uso de transporte. Mas eu acho que a gente tem tecnologia nacional já para poder desenvolver isso. Então, a questão do hidrogênio, eu acho que é extremamente importante, que foi aqui mencionada, e que a gente deva apoiar, porque é uma forma de energia, de transição energética que a gente inclusive para uso, só me estendendo um pouquinho mais, para locomotivas. Hoje, as locomotivas híbridas têm célula de hidrogênio, a Wabtec já está produzindo, a Progress Rail, elas estão lá na Califórnia, que é o Centro Tecnológico de Hidrogênio norte-americano, com as suas matrizes, naturalmente. Temos a locomotiva, a bateria, 100% da bateria que já foi desenvolvida, pelo menos para manobra, pela Progress Rail, e os trens movidos a hidrogênio, trens e VLTs, que também nas matrizes das nossas associadas aqui no Brasil já estão em funcionamento. Eu até lembro que na última Inotrans, há 2 anos atrás, eu tive a oportunidade de fazer um ride que a Alstom proporcionou com um trem movido a hidrogênio. Então, eram minhas observações. E o VLT, na Coreia do Sul, também pela Hyundai Rotem, está sendo desenvolvido nesse sentido. Tá? Obrigado. Não, perfeito. O Alexandre, posso dar um Claro. pitaco também nisso aí? Eu achei muito interessante ter sido trazido esse tema do hidrogênio verde. Nós estamos aí justamente durante a COP30 agora, né, nesse período, e existe eu acho que o IQF ele entra bastante bem nisso aí, porque é o seguinte, a nossa matriz, todo mundo fala, né, e é verdade, ela é uma matriz energética bastante amigável, bastante verde, né, e são pouquíssimos países que têm isso. O hidrogênio especificamente, os projetos no Nordeste, eles são para exportação, né? Mas eles também, porque eles dependem principalmente da geração, o hidrogênio ele é gerado de uma forma verde também. Então, através de solar, através de eólica, principalmente, que tem, não por um acaso, né, que você tem os projetos ligados nos estados do Nordeste, onde você tem um parque eólico muito grande, né? Porque lá tem um vento muito apropriado para isso. Além do Rio Grande do Sul, curiosamente, o nosso vento ele está no Nordeste e de repente tem um estado no Sul, que é o Rio Grande do Sul, que também tem. Mas veja, nós não vamos ser exportador só de hidrogênio, né? A gente deve, como país, ser um gerador de tecnologias. Então, na área ferroviária, é uma área muito interessante para que a gente olhe com muito carinho e desenvolva as tecnologias aqui localmente, visto que a gente tem a geração
do hidrogênio aqui localmente, que poucos países podem ter esse privilégio, né? De a gente também ter a geração competitiva, né? do combustível. Então, é um aspecto interessante, sim, e que a gente, como IQF, deve sim se ater para essa tendência que vai haver da introdução de novas formas de energia. Perfeito, Antônio. Eu vou até aproveitar que você já tá falando, né? E a Bend tem bastante atuação na parte de energia, né? Petróleo, acho que é bem desenvolvida nessa parte também de energias. Acho que foi bem interessante você trazer isso. Agora, quais protocolos e práticas, né, de certificação de pessoal e de processos você acha que nós poderíamos que seriam necessários, né? Poderiam ser adaptados aí para o ambiente ferroviário e onde a Bend poderia estar contribuindo nisso? Olha, Junto com o é IQF, muito né, claro. claro, é muito interessante essa pergunta, Alexandre. A contribuição da Bend dentro do IQF, certamente, é o conhecimento desses processos de avaliação de conformidade, além, que são a certificação é um processo de avaliação de conformidade, e a gente tem, no caso como a Bend, um grande expertise, principalmente na certificação de profissionais, de pessoas. A razão básica por que você faz a certificação de um profissional é porque quanto mais crítico é um processo, mais importante que você tenha absoluta certeza que o profissional ele conhece a norma técnica, né, e aplica isso, gerando uma maior produtividade e gerando a segurança do processo. Né? No caso de quanto mais um processo é crítico, né, então por exemplo, para você extrair o petróleo é um processo extremamente crítico, onde as plataformas de petróleo que estão aí espalhadas pelo pré-sal, por exemplo, elas são plantas petroquímicas, né? Portanto, sujeitas aos riscos inerentes. O caso ferroviário é a mesma coisa, né? Você tem vários componentes que precisam ser verificados com a aplicação de processos de inspeção, com a aplicação dos ensaios não destrutivos. Daí a gente ter desenvolvido esses processos todos. E a contribuição para o IQF é isso, é esse conhecimento profundo que a Bend tem do processo, que pode ser também aplicado, né, a avaliação de conformidade nos equipamentos. Eu queria aproveitar aqui, uma das coisas, assim, a certificação, compulsória ou não, né, voluntária, ela é um processo absolutamente fundamental. Mas o IQF ele não se trata só de certificação, obviamente. Ele a qualidade é um processo muito mais amplo. Mas a gente está tratando aqui da certificação porque é uma coisa que o Brasil, na área ferroviária, precisa levar em consideração, né? Mas não é só, o IQF não é só disso. Eu acho que o Sérgio, depois até como presidente, ele pode aportar nisso, mas é uma coisa que a gente já falou aí em várias reuniões, quer dizer, o IQF é muito mais amplo que a certificação, mas a certificação é um ponto importante que a gente está trazendo aqui e chamando a atenção, principalmente dos equipamentos, porque ela traz uma contribuição para a segurança e para a produtividade do país e das empresas envolvidas, né? É verdade. Eu vou aproveitar vou passar a palavra para o professor Roberto. Nós já estamos chegando aí no próximo do final aí do tempo final. O professor Roberto está querendo fazer uma parte sobre esse comentário e depois eu Isso, vou. naquilo que o nosso querido Antônio colocou é o seguinte: qual o grande desafio que nós estamos vivendo? Geralmente, tradicionalmente, a gente olha para mercadoria, produtos e sistemas. Só que produtos e sistemas via de consequência de conhecimento sistematizado, elaborado e implementado. Ora, quando a gente lançou aquela ideia de certificação lá atrás, na nossa reunião, Antônio se lembra, Vicente, Márcio, né? Que é uma certificação do profissional na experiência da Bend, mas também certificação dos cursos, porque também não adianta exigir do profissional competência
se quem o forme não está à altura desse processo, né? Se a gente quer fazer o refinamento no desenvolvimento tecnológico da pesquisa, nós também teremos que exigir também uma performance do profissional dos cursos. E a gente sabe que tem muito curso que não corresponde. É Arapuca, vamos ser francos, é feito na esquina e com terminalidade de domínio técnico questionável, para não dizer coisa pior, né? Do ponto de vista do profissional, e aí o Antônio está correto, dependendo do nível do tipo de equipamento, de sistema e de processo, e aí sim o papel do IQF na acreditação e na validação, ele tem que olhar processo, né, como bem colocou o Antônio, a gente centrar-se efetivamente nos caminhos de certificação. Por exemplo, já está se inaugurando no planeta certificação online, com avaliação, né? Não é mais aquele negócio cartorial que tu vai entrar em papel offline histórico da entrada. Isso acabou no mundo, né? Com nuvem, com sistemas integrados, inteligência artificial, você pode fazer a certificação remota, né? E tem uma vantagem, com os comitês integrados com o sistema de inteligência artificial para acompanhar as mudanças do setor, para instruir os comitês por área, por especialidade, por curso, a orientação periódica para alterar processos e avaliação dos cursos dos profissionais. Então, isso é um desafio. O Sérgio sabe disso, a gente conversou já sobre isso. Pretendemos, no dia 20, lançar essa ideia. Já conversei com várias universidades aí e também com empresas, com RH, porque o RH, às vezes, não conversa com engenharia, então, no nosso comitê tem que ter RH, mas tem que ter um engenheiro, porque ele tem um feeling do chão do trecho ferroviário para que a gente possa desenvolver uma certificação assertiva, consequente, que tenha segurança e qualidade. Esse é o grande desafio nosso. Perfeito, perfeito. Eu vou passar agora para o Jean e depois para o Sérgio para a gente finalizar esse último bloco. E tem duas perguntas, se eu não me engano, ou não sei se duas ou mais, mas pelo menos duas nós temos no chat. Então, Jean, dentro da LAF, né, quais são as principais barreiras normativas e regulatórias, se é que existam, né, que dificultam a adoção de padrões equivalentes entre os países latino-americanos? E como o Brasil pode liderar essa harmonização aí, dando sequência aí na primeira fala aí. No ambiente latino-americano, nós temos as normas Copan, né? As normas Copan são normas internacionais que, dentro da hierarquia normativa, elas estão superior à FINOR da Argentina, superior à ABNT do Brasil e outras normas que podem ter em algum dos países vizinhos, se é que tem, olhando o ambiente ferroviário, hein? Estou citando basicamente o ambiente ferroviário. Então, a dificuldade que existe hoje é uma dificuldade que é recente, que foi imposta pelo Brasil, porque o operador ferroviário, que tem todas as conexões de fronteiras, é um só, que atualmente é a Rumo, mas não vamos aí só crucificar a Rumo, né? Mas a anterior a ela, que era a América Latina Logística, também era uma empresa que acabou cancelando totalmente a atividade do transporte internacional. Quando você não tem o transporte internacional, diminui as demandas. E diminuindo as demandas, praticamente norma que envolva o Brasil, que tenha sido transformada e aprovadas como norma Copan, é praticamente muito pouco. Agora, não tenha dúvida que o papel de liderança que o Brasil deve ter nesse processo, ele é simples de explicar. Hoje, o Brasil é o único país do continente sul-americano que tem uma indústria ferroviária forte. O Brasil hoje tem uma indústria ferroviária com capacidade de competir com a europeia, com a asiática, com a norte-americana. Então, coisa que a Argentina, Chile, Bolívia, Equador, Uruguai não têm. Então, nós tendo uma indústria forte, nós temos condição, claro que sim, de estar desenvolvendo normas que têm condição de ser cumpridas por esse fabricante, coisa que os nossos países vizinhos não têm. Mas o que eu entendo importante, seguindo aí o conceito que o
que o professor Roberto Williams comentou e acabou sendo depois discutida por outros colegas nossos, é a questão da nova tecnologia. Vamos primeiro conhecer, entender bem essa questão. Nova tecnologia não significa que seja de boa qualidade. Ponto um. Então, a gente, às vezes, coloca inovação junto com qualidade. Não. Inovação tem seu aspecto importante, mas tem que ser seguida com a qualidade. Então, eu quero desenvolver uma produção de hidrogênio verde, tem que ter o acompanhamento normativo para que aquela produção atenda a necessidade. Não é todo mundo que produz hidrogênio verde, ou nem sempre o hidrogênio verde, o hidrogênio cinza, que o pessoal até consegue tirar de lixo, ele tenha a qualidade necessária para poder atender a nossa indústria. Então, nós temos que ter o quê? Nós temos que ter norma e nós temos que ter condições nessa norma que dê a qualidade técnica e o equipamento necessário, mensurável, para você medir aquilo que você está exigindo. Então, eu tenho que exigir, mas eu tenho que como saber medir com qualidade para poder dar essa garantia no serviço a ser desenvolvido. Então, tudo isso que nós estamos vendo da introdução de novas tecnologias, e no setor metroferroviário é mais crítico, porque as empresas concessionárias, elas até por própria condição delas, né? Elas têm a missão delas. A missão delas não é desenvolver tecnologia. Então, hoje, qualquer um desses concessionários não tem a equipe técnica que o metrô tinha há 25, 30 anos atrás. Nem a equipe técnica que a rede ferroviária, que a FEPASA, que a Vale tinha 25, 30 anos atrás. Isso tudo é terceirizado. Agora, eu terceirizo, eu tenho que terceirizar com o quê? Com qualidade. É isso que o pessoal ainda não entendeu no que o IQF vai ajudá-los. Porque o IQF dará condição para que eles possam selecionar melhor os seus terceirizados. Simples. É fácil ver o que aconteceu aí no Rio de Janeiro também é igual, porque a Enel aí no Rio de Janeiro, a Light vão muito mal, como a Enel vai mal em São Paulo. Mas se olhar a essência do mau desempenho da Enel no serviço de distribuição de energia aqui em São Paulo, é o serviço terceirizado. Então, é poda de árvore, reforma, troca de cabo, tempo de restabelecimento, tudo isso é feito por terceirizado. Os terceirizados não estão sendo competentes para atender no tempo e na qualidade prevista. Agora, esse é um problema que a Enel, no caso dela, tem que resolver, que aqui a MRS, que a Rumo, que a Via Mobilidade, que a Trivia, as outras empresas aí do Grupo Comporte têm que cumprir. Então, eu, de novo, coloco a importância que o IQF tem em poder dar essa condição de qualidade, tanto para inovações, como para identificação de terceirizados por os vários serviços, especialmente aqueles que envolvem segurança. E, finalmente, só para concluir, pegando um trecho daquilo que o Javina comentou, e eu concordo com ele plenamente, que é a questão da importância desses órgãos de governo darem o apoio para que o IQF desenvolva suas atividades. Eu acho que, de fato, nós não podemos ser passivo, nós não podemos esperar, porque o grande problema, meus amigos, o grande problema não é nem a falta de vontade. Nós estamos numa casa da engenharia, no clube de engenharia, a quem agradeço também o convite que o Alexandre nos fez para participar, mas o problema maior não é esse, não. O problema maior é a falta de conhecimento. O pessoal não sabe aquilo que pode ser feito pelo IQF por falta de conhecimento. Falta engenharia nessas empresas. Por isso que nós temos tanta judicialização.
O pessoal prefere pagar um advogado a preço de ouro do que poder ter especificações bem feitas, bem adequadas a preço de cobre. Então, é melhor pagar caro para o advogado do que pagar para o engenheiro desenvolver um bom trabalho. Então, o Javina está certo, eu acho que nós não podemos ficar passivos. Contamos muito com o apoio do Clube de Engenharia, que é uma entidade que tem peso, uma entidade importante, para que também nos dê apoio para que a gente possa estar, assim, colocando o nosso IQF em todos os sistemas metroferroviários que nós temos aqui no Brasil, aí até estendendo um pouco para a América Latina, mas parando um pouco mais no Rio de Janeiro. Vocês veem aí, vocês sentem o problema sério da Supervia, uma empresa que está totalmente inadimplente, sem nenhuma garantia de futuro para quem utiliza desse sistema, qual será o day after da Supervia. Então, é importante a gente poder ter um IQF para poder estar acompanhando toda essa questão. Temos o metrô Rio também, que tem pouca expansão, né? A gente olhar em São Paulo, nós estamos tendo aí muita expansão, muito projeto de expansão, e o Rio de Janeiro nós não temos praticamente nenhum programa de expansão no metrô, a não ser aquelas tratativas que sempre acabam em nada, que é a retomada da linha 3, seja no lado do continente, lá de direção para Itaboraí, seja também no sonho um pouco maior de estar passando debaixo da Baía do Guanabara, ligando o Rio de Janeiro, Niterói e Itaboraí. Então, temos muito o que fazer. Eu acho que essa reunião, essa conversa entre nós foi bastante ilustrativa. Eu espero que a gente tenha conseguido passar para vocês a importância que o IQF tem na melhoria da qualidade do serviço metroferroviário aqui no Brasil. Tá, gente? Eu já falei demais. Passo a palavra para você, Alexandre, para que continue a dinâmica da nossa reunião. Obrigado, Jean. Eu acho que foi ótima a contribuição. Na verdade, nós já estamos passando aí o nosso prazo, né, o nosso tempo previsto. Eu vou pedir para os participantes aí um pouquinho uma extensão e poder a gente fazer uma conclusão aí com que se alguém, né, alguns dos nossos palestrantes quiser fazer algum comentário, o Sérgio fazer o encerramento, né? O Sérgio está mutado, tá aí, se você puder dar uma desmutada nele. Nós temos também duas perguntas no chat. Deixa eu ver se tem mais alguma, que eu acho que seria importante a gente colocar. é, Obviamente, tentar ser o mais objetivo para a gente não se estender muito. Se Sérgio, se quiser fazer algum comentário, né, final, acho que você já está podendo Não, ok. desmutar aí. Tá, E tá. depois eu faço na sequência, eu boto essas perguntas, eu acho que uma está direcionada ao Vicente e a outra está aberta. Eu coloco e quem quiser Alexandre, responder. antes de passar a palavra para o nosso querido presidente, Sérgio, eu queria colocar uma questão que é imperativo hoje para a gente desenvolvimento ferroviário. As linhas desativadas. Né? O IQF não pode só ficar preocupado, nós, e a gente já discutiu entre nós, produto, sistema, hoje qualificação profissional e curso. O CAPEX. Nós estamos com inúmeros projetos de linhas desativados que têm viabilidade econômica. Até hoje tivemos audiências públicas que só adquiriu dinheiro público da outorga, mas bateu na parede. E o outro caminho que está sendo construído é chamar as empresas que querem investir nos trechos para poder retomar esse processo, até porque o próprio Ministério do Transporte é favorável, e eu dou exemplo aqui do governo de Minas Gerais. Qual é a minha proposição? Que a gente lute pela retomada ferroviária nas linhas desativadas à luz de um plano de desenvolvimento econômico e comercial. E isso vai trazer investidores, e vamos sair da saia justa de audiências que não têm resolutividade para efetivamente quem vai botar o dinheiro na mão na massa e envolvendo o empresariado que foi excluído dos corredores de exportação. E, por via de consequência, vai ter impacto no desenvolvimento tecnológico, de inovação, obedecendo os CIO 1, CIO 2, CIO 3, CIO 4, que são os níveis de segurança
que o Jean Pejo mencionou. É essa reflexão que eu quero deixar aqui para a baila da nossa luta aí do IQF, nosso glorioso IQF. Bom, Perfeito. Vai lá, antes de Sérgio. mais nada, eu gostaria de agradecer ao Alexandre aí pela oportunidade, né, de a gente estar colocando. Eu acho que esse é o principal trabalho nosso agora, de divulgação, de colocar realmente o IQF na praça aí, para que a gente possa, tanto junto às operadoras, os fabricantes, os usuários do sistema, entendam que a qualidade, na verdade, ela é o princípio, meio e fim, né? Mas, antes de tudo, a qualidade, ela trabalha para que os problemas não aconteçam, né? Então, dentro desse processo, eu acredito que Marcou ou o, não marcou a reunião? a, Não, não marcou. Javina? Javina, microfone Oi. aberto. Ah, beleza, ótimo. Então, eu acho que a gente, de forma geral, a gente já falou nas funções gerais. Eu acho que realmente a certificação ela é muito importante porque ela padroniza, né? Ela padroniza, ela cria um denominador comum que seja o mínimo necessário para que o sistema ele funcione, né? A gente exigir a qualidade significa a gente propiciar uma perenidade do sistema, porque se você, o que o pessoal citou aí, o Rio, né, do transporte ferroviário, que houveram muitos problemas, o que coloca em risco até a sua continuidade, porque em algum momento não se garantiu, né, não se garantiu a qualidade, né? Então, então eu diria para você que não só a certificação, mas também que o IQF seja o braço técnico, né, de apoio às políticas públicas, né, tanto no que diz respeito à NTT, por exemplo, né, que faz todo o controle das outorgas, da, da, é, como também das políticas públicas voltado até pelo Ministério do Transporte, em que diz respeito à área ferroviária. Hoje nós temos essa perspectiva da retomada do setor ferroviário, né, dos investimentos, da retomada do setor. E hoje há um consenso da necessidade, e que nós estamos atrasados em relação à ferrovia, né, tanto no que diz respeito ao transporte passageiro, que nós, digamos, abandonamos praticamente, né, principalmente os sistemas intercidades. Então, é muito importante, então, essa publicização, né? Essa divulgação, né? Quer dizer, você criar o sistema de qualidade e você divulgar o sistema de qualidade e você controlar, né? Fazer o controle da garantia da qualidade, que essa garantia da qualidade seja perene ao longo do tempo, né? E, então, para isso, a gente realmente conta. Hoje a gente tem um apoio da indústria, né? Tá aí tanto o Vicente, né, como o Giardina estão aí, né, dando todo o apoio para nós. Eu sinto que a gente está tendo o apoio da indústria, né? Estamos tentando trazer para o nosso lado as operadoras, que é muito importante. Agora, é importante também essa visão do usuário, essa visão, essa percepção, né, do usuário também é muito importante em relação à qualidade, né? Então, eu acredito que, como até o Antônio colocou, que não só a certificação, mas tudo que envolve a certificação, né? Então, todo esse apoio que o IQF pode dar, né? Porque nós temos um braço que é a indústria, nós temos um braço do governo, nós temos o braço da pesquisa, do desenvolvimento. Agora, nós precisamos ter, digamos assim, precisamos ter o IQF que acaba aglutinando tudo isso, né? O IQF, até pela isenção, até por não ter fim educativo, até pela isenção, ele pode ser uma ponte,
né? Entre o governo, entre as operadoras, entre a indústria, e para que a gente, ao longo do tempo, contribua para que essa volta do desenvolvimento ferroviário, essa volta do investimento na ferrovia, e esse entendimento que esse modal é talvez se não é o mais importante, né? Ele é um dos mais importantes dentro de qualquer país que queira o desenvolvimento, que haja o consenso que isso é muito importante para a perenidade do sistema. Que a gente não tenha que voltar novamente. Nós temos muito menos do que 80, 70, 60 anos atrás, nós temos muito menos, né? Para que o sistema seja perene, a gente tem que garantir o desenvolvimento, mas o desenvolvimento com qualidade, tá? E o IQF, eu acredito muito que o IQF pode ser o braço para isso aí. Perfeito, perfeito. Sérgio, é aquela história, né? Queremos uma ferrovia por muitos anos aí pela frente, e eu não sei se algum outro palestrante gostaria de fazer um fechamento. Nós temos uma pergunta no chat que eu posso fazer, caso ninguém tenha algum comentário. Alguém quer fazer algum fechamento aí? Professor Roberto, Eu não queria Vicente? fazer um fechamento, o fechamento é seu, Alexandre, mas eu queria te parabenizar pela iniciativa e pela condução da nossa live, que foi excepcional, foram excepcionais. Muito obrigado, Eu Vicente. Acho estou junto que na linha do Vicente. Parabéns, eu acho que você fez no momento certo. Amanhã nós estamos fazendo 2 anos. Você botou toda a equipe do IQF aqui irmanada, né, convergindo para esse momento importante, para essa alavancada, em vista a 20 de março, aí, que é o lançamento dos comitês técnicos, e vai ser um divisor de água. Né? Eu acho que o IQF mesmo, e eu concordo com o Giavina, temos que apertar o Vicente, o Jampejo, né, os demais aí, Antônio e o próprio Sérgio, nosso presidente, mas eu acho que nós estamos no caminho certo. Tá bom? Parabéns, Alexandre. obrigado, professor Roberto, que na verdade engrandece esse nosso evento hoje. São vocês, né, que estão aí trazendo esse conhecimento todo e o nosso público também que veio assistir. A live vai ficar gravada, nós vamos fazer edição e vai deixar isso no canal aí Parece do que o Pierre, clube. parece que o Pierre queria E fazer uma pergunta, e também o Jean aí. temos uma pergunta no chat. Pierre, eu acho que ele só bateu palmas. Eu não sei se ele quer fazer alguma pergunta. Se ele quiser colocar alguma pergunta aqui no grupo também, a gente vai estar fazendo. A pergunta que foi feita aqui no grupo, ela tem a ver com o TAV, a parte de cadeia produtiva. Eu acho que qualquer um fica à vontade aí para responder, mas a princípio eu acho que o Vicente e o Javina estariam em cima do lance aí. Qual a cadeia produtiva para os trens de alta velocidade, trens pendulares, trens de metrô, e trens de metrô temos disponível no Brasil, né? Qual a cadeia produtiva? E o que não temos para atender a demanda dos projetos de trens de passageiros em andamento no Ministério dos Transportes, Ministério das Cidades e autorizações como o TAV Brasil em curso, né? Quem Posso? quer, quem quer pegar, por favor, Vicente? Eu queria. Bom, eu vou separar esses tipos de trens, né? A partir do qual a gente já tem tecnologia suficiente, comprovada, que é a parte de metrôs, trens de superfície, VLTs, até mesmo trens regionais e monotrilhos e aeromóveis. Agora, com respeito a trem de alta velocidade, e aí entrando no mérito também dos trens pendulares, nós tivemos um envolvimento lá nos anos 10, 12, e eu lembro que era a interface entre o governo na época, ex-presidente Lula com a ex-presidente Dilma, em que nós trabalhamos fortemente nisso aí, com tecnologias vindas de fora, dos coreanos principalmente, dos espanhóis, dos italianos, mas que efetivamente eu diria que a indústria àquela altura
não tinha essa tecnologia. E talvez hoje ainda não tenha, mas ela é passível de ser transferida, essa tecnologia, e muito bem aplicada pela indústria local. O trem de alta velocidade continua sendo um sonho, mas não um sonho de não alcançável, mas um sonho que é possível, né? Nós temos aí a TAV Brasil, capitaneada pelo ah, Bernardo Bernardo. Figueiredo, Bernardo Figueiredo, que foi, inclusive, designado àquela altura, em 2012, pela ex-presidente Dilma, como o condutor desse processo pela ITAV. Então, eu acho que é possível, talvez não fosse um processo maduro naquela época, mas hoje, já com trem regional em andamento e próximo trem regional para Sorocaba, esperando que esse edital ainda saia esse ano para uma licitação no primeiro trimestre, talvez no primeiro semestre de 2026. Eu acho que o trem regional ele já é um ponto de partida favorável a que a gente tenha um trem de alta velocidade São Paulo-Rio de Janeiro. Então, e a tecnologia, mesmo ela não sendo disponível pela indústria local, integralmente, eu diria, tá? Ela é passível de ser absorvida através de tecnologia de fora desses países que eu mencionei. Essa é a minha opinião, humilde opinião, e eu acho que de uma forma assim bem simplista no momento, tá? Só uma coisa. Perfeito. O Sérgio vai Só, fazer um só, fechamento objetivo aí, e eu só, queria só aproveitar para saudar a participação também do professor Ochílio, da COP UFRJ, né, que coloca aqui à disposição a COP UFRJ para colaborar com o IQF, também participar está das no QF, normas, e né? também está no IQF. Eu também está no É, IQF, mas tá no fazer esse IQF. convite aí para técnicos, né, que queiram colaborar voluntariamente nos comitês, né? E muito bom. Obrigado pela sua participação, professor Ochílio. Sérgio, faz um fechamento aí, objetivo, para a gente poder não ultrapassar muito o prazo aí do tempo. Só duas coisas. Uma, em relação ao sistema pendular, nós não temos a tecnologia aqui no Brasil, mas nós temos indústrias que estão instaladas aqui no Brasil. No caso do pendular, a CAF, acredito que é um sistema usado na Espanha, um pouco na Itália, que é o pendulino, né? E tem a Alstom, né? Que tem o trem de alta velocidade, tem até toda a tecnologia do trem de alta velocidade. Então, nós não temos escala ainda, talvez para montar uma planta aqui, mas nós temos as fábricas que produzem isso lá fora e que, de alguma forma, elas podem trazer essa tecnologia aqui para dentro do país, né? Claro, claro, Perfeito, não, perfeito. Sérgio, eu concordo plenamente com você, não foi isso que eu quis dizer. Quer dizer, é um processo que vem vindo há 15 anos e que vai ter o seu tempo de maturação e, de novo, a própria indústria ferroviária brasileira, através de Alstom, CAF, Hyundai Rotem, a própria Marco Polo Rail, que é uma empresa nacional, mas é multinacional também, nós temos tecnologia, nós temos a qualificação para poder assumir essa transferência de tecnologia. Então, eu não quis dizer que não é capaz a Não, é só para indústria ferroviária acrescentar, só brasileira. para acrescentar, só para Tá, acrescentar o que você tá, falou. É. Tá? A capacidade. Eu gostaria que o Máximo Giavina encerrasse aí o nosso papo, Giavina. Por favor, Por Javena. favor. Opa. Apresentei para o Brasil, para o Sarney José Reinaldo Tavares, 1976, a conversão da dívida francesa com o Brasil, do Brasil com a França, a primeira linha de alta velocidade Rio-São Paulo. Tive uma única reunião. Tive contra os ônibus e o espaço aéreo. O Bernardo Figueiredo foi às empreiteiras, que disseram que ele tinha feito um orçamento metade do que devia ser, e as companhias aéreas. Ou seja, esse projeto está totalmente maduro. Em 1976, eu participei no da França, era a primeira Lyon, e a análise da França era que o melhor lugar no mundo de viabilidade era Rio-São Paulo, 1976. O Bernardo Figueiredo, a única empresa que foi pré-qualificada no Brasil para ter a transferência
do trem de alta velocidade, como o Vicente falou, foi a Tetran, a única empresa que foi qualificada pelo INES e pelo Ministério para coisa. Agora não tem mais a Tetran, mas tem as outras multinacionais, né? Então, ou seja, eu acho que foi muito feliz esse painel. É evidente que nós divagamos um pouco, falando de hidrogênio, fazendo outras coisas, que não é o objeto principal da a gente alavancar o IPF. No futuro, tudo bem, o futuro a Deus pertence. Agora, o que nós precisamos é estruturar. E para estruturar o IPF, nós precisamos de recursos. E busca de recursos. É isso que nós estamos fazendo, que o Sérgio está trabalhando, é a FINEP e o RDT. Então, eu diria, senhores, o que é importante, todo mundo que participou está consciente da importância do ITF, na urgência de termos um ITF parado no Brasil com o resto do mundo. É isso que eu queria dizer. Um abraço. Perfeito, obrigado, Javena. A contribuição de todos aí foi muito bom. Queria agradecer a todos os participantes aí que nos assistiram também, os palestrantes pelas contribuições bem, é, é, digamos, a gente divagou um pouquinho, mas está dentro do contexto, Javena, e ficou bem claro, né, que Sim, a qualidade, né, a mas é segurança. importante. É Sim, importante, é sim. importante. Sim, e acho que foi tudo dentro de um contexto importante, né? E ficou claro a importância no caso da segurança, da qualidade, né? E a confiança que o setor ferroviário precisa ter, né, para poder avançar, né? A cooperação efetiva entre as entidades, né, foi a base da criação do nosso IQF, né? O Clube de Engenharia e o Instituto de Qualidade Ferroviária seguirão, né, junto aí com o CIMEFRE, com a ABFER, com o NDF, com o COP, o FRJ, IPT, né, para a gente poder transformar, né, essa visão em ações realmente concretas. Né? Queria agradecer aí a participação de todos e até uma próxima. Até uma Um próxima. Um abraço, abração. Parabéns. abração para todos. Um abraço a todos. Obrigado aí. Bem focado.